Dando continuidade, pessoal, questão número 27, olha só. Na figura 1 a seguir, tem-se a representação esquemática de um circuito simples, constituído por um gerador de força eletromotriz ε e resistência interna R, que alimenta um reostato de resistência variável R. O gráfico da figura 2 descreve o comportamento da potência útil do gerador em função da corrente I, onde I1 é a medida da corrente elétrica no circuito quando o gerador entrega a esse a potência máxima. Com base nas informações fornecidas, avalie as informações abaixo. Ok. Antes, pessoal, de nós analisarmos essas afirmativas, a gente precisa entender o seguinte. Nós temos um gerador real. Geradores reais, eles possuem uma resistência interna. E isso implica no quê? Olha só. Se não existisse essa resistência interna, toda essa força eletromotriz, que é uma tensão elétrica, pessoal, serviria para alimentar o reostato. Mas como esse gerador tem uma resistência interna, parte dessa força eletromotriz será perdida na resistência interna. Beleza? É inevitável, uma vez que esse gerador é real e geradores reais têm essa resistência interna. Tudo bem? Então, como é que nós podemos pensar? Olha só. Essa força eletromotriz, ela será igual à tensão que alimenta o reostato, que nós chamamos de U, mais a tensão que vai alimentar a resistência interna, que dá a primeira lei de Ohm, R vezes I. Tudo bem? Passando esse termo para o outro lado da igualdade, nós temos que a tensão que alimenta o reostato é igual à força eletromotriz, que seria a tensão total do circuito, menos a tensão que é dissipada na resistência interna. E aqui nós temos a equação do gerador, a famosa equação do gerador. Tudo bem? Mas nós estamos também interessados na potência. Então, para a gente obter a potência, nós vamos multiplicar todos esses elementos da equação por I, porque tensão vezes corrente é potência, e R vezes corrente ao quadrado também é potência. Beleza? Então, olha só, multiplicando todos os termos por I, a gente ficaria com U vezes I, epsilon vezes I, menos R vezes I, que é I ao quadrado. Tá, galera? Então, olha só. Esse termo aqui seria a potência útil mencionada no enunciado e também que aparece aqui nesse gráfico. Beleza? Esse segundo termo, pessoal, seria a potência total do nosso circuito. Mas vamos deixar assim. E esse último termo seria a potência dissipada, e nós também vamos deixar assim. Então, olha só. Observem aí que existe uma relação entre potência útil e corrente. E essa relação mostra para a gente que a potência útil depende do quadrado da corrente. Então, galera, a gente diz que a potência útil é uma função do segundo grau em relação à corrente elétrica. Beleza? Então, uma função do segundo grau traz para a gente no gráfico, né, o formato de uma parábola. Mas por conta do nosso coeficiente angular da reta ser negativo, essa parábola terá uma concavidade voltada para baixo. Então, ó, essa equação descreve exatamente esse gráfico. Tudo bem? Então, a partir disso, nós vamos voltar para as afirmativas e analisá-las com bastante cautela. Tudo bem? Olha só. Vamos lá para as afirmativas. Afirmativa 1. Da simetria do gráfico, pode-se concluir que a corrente I1 é a metade da corrente de curto-circuito do gerador. Lembrando que I1 é a corrente que traz a potência máxima. Beleza? Então, olha só. Será que essa corrente I1 é a metade da corrente de curto-circuito do gerador? Primeiro, quem é a corrente de curto-circuito, não é? Quando é que o curto-circuito rola, pessoal? Qual é a condição para existir curto-circuito? A condição para existir curto-circuito é quando a tensão nos terminais
desse reostato é igual a zero, beleza? Então, a partir da equação do gerador, nós podemos aqui obter a corrente elétrica de curto-circuito, beleza? Quando a tensão sobre o reostato for nula, nós temos a corrente de curto-circuito. Então, nós vamos ter R vezes a corrente de curto-circuito é igual à força eletromotriz. Passando a resistência para o outro lado, a corrente de curto-circuito é igual a epsilon sobre a resistência interna. Ok? E como é que a gente obtém essa corrente elétrica que nos traz a potência máxima? Olha só. Observem conosco, pessoal, que a potência máxima, aqui, ó, ela seria o nosso Y do vértice, enquanto a corrente elétrica que dá essa potência máxima seria o x do vértice. Então, basta a gente calcular o x do vértice dessa função, beleza? E o x do vértice, né, é o que nós conhecemos por menos b sobre 2a. Tudo bem? Quem seria b? B é o termo que multiplica i. Então, b seria epsilon. E quem seria a? Menos r. Então, o x do vértice, que vai ser a nossa corrente I1, vai ser menos b, então, menos epsilon, sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes menos r. Então, galera, I1 vai ser igual a epsilon sobre 2r. E isso aqui, galera, é justamente a metade da corrente elétrica de curto-circuito. Então, a afirmativa 1, ela é verdadeira. Tudo bem? Essa afirmativa 1, ela é verdadeira. Vamos agora para a afirmativa número 2. No regime de máxima transferência de potência, a diferença de potencial nos terminais do gerador é igual à força eletromotriz epsilon. Ou seja, no regime de máxima transferência de potência, ou seja, quando a corrente é I1, a diferença de potencial nos terminais do gerador é igual à força eletromotriz? Será? Vamos pegar aqui a nossa equação do gerador. O U é igual a epsilon menos R vezes I. Só que nós não queremos a condição de máxima potência, então essa corrente aqui vai ser I1. Então nós vamos ter U é igual a epsilon menos R vezes I1. I1 é a metade da corrente de curto-circuito. Então, epsilon sobre 2R. A gente simplifica aqui o R, não é? E nós vamos ter epsilon menos epsilon sobre 2, ou seja, 1 inteiro menos a metade. Então, U seria igual a epsilon sobre 2. Então, a afirmativa 2 ela é falsa. Tudo bem? A afirmativa 2 aí seria falsa. E a afirmativa 3? Vamos ler. A área do gráfico fornece a diferença de potencial do circuito. Bem, calcular essa área, né, galera, seria até um pouco complicado sem o uso do cálculo diferencial integral. Mas a gente não precisa calcular a área para saber que essa afirmativa é falsa. Se nós observarmos a unidade dessa área, tudo bem? A unidade dada pela área do gráfico, potência seria o watts, né? Que é volt vezes ampere. E a corrente elétrica é ampere. Ou seja, nós teríamos volt vezes ampere ao quadrado como unidade da área abaixo dessa curva. E volt vezes ampere ao quadrado não traz nada significativo para a gente. Muito menos a unidade da tensão elétrica, que é o volt. Beleza? Então, somente fazendo a análise dimensional da área abaixo da curva desse gráfico, mostra para a gente que a afirmativa 3 ela é falsa. Então, vou colocar aqui no cantinho, ó. A afirmativa 3 ela é falsa. Ok? E por último, mas não menos importante, pessoal, a afirmativa 4. A resistência elétrica do reostato será R igual a R quando o gerador transferir
máxima potência ao circuito. Bem, será que isso é verdade? Bem, vamos analisar o seguinte. Mais uma vez, a gente vai utilizar a equação do gerador, que diz isso aqui, né? U é igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Só que, galera, como é que eu posso interpretar a tensão que alimenta o reostato? Da seguinte maneira. Rzão vezes I. Isso vai ser igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Então, ó, se a gente colocar tudo que tem I para o mesmo lado da igualdade, nós vamos ter o seguinte. Rzão vezes I mais Rzinho vezes I é igual a epsilon. Beleza? Podemos colocar a corrente elétrica em evidência. Então, nós vamos ter I, que multiplica Rzão mais Rzinho, e isso é igual a epsilon. Mas vê só, olha o que o enunciado está dizendo para a gente na afirmativa 4. A resistência elétrica do reostato será máxima quando Rzão for igual a Rzinho, quando o gerador transferir máxima potência ao circuito. Galera, quem é a corrente de máxima potência ao circuito? Nós vimos agora há pouco que é I1. E quem é I1? A metade da corrente elétrica de curto-circuito. E a corrente elétrica de curto-circuito é epsilon sobre Rzinho. E a metade, não é? Então, Rzão mais Rzinho, isso é igual a epsilon. Beleza? Podemos cortar os dois epsilons dos dois lados da igualdade. E esse 2R vai passar multiplicando. Então, nós vamos ter Rzão mais Rzinho igual a 2Rzinho. Passando esse termo para o outro lado, ele fica negativo. Então, Rzão é igual a Rzinho quando nós estivermos trabalhando aí com a condição de transferência máxima. Então, a afirmativa 4, galera, ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira. Então, estão corretas as afirmativas 1 e 4. Então, como 1 e 4 estão corretas, nós encontramos isso na afirmativa C. Beleza? Letra C de casa. Tranquilo, galera? Espero ter ajudado e até a próxima questão. Valeu!